Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: Bolsonaro flerta com um golpe de Estado? A pergunta do programa de hoje diz respeito ao cenário político do país depois dos grandes protestos da última quarta-feira, 15 de maio. Mais uma vez na nossa história, os estudantes tomaram a dianteira da resistência e, junto com os professores, reuniram milhões de pessoas por todo o país, em mais de 200 cidades, num protesto enérgico e vistoso contra as medidas do governo Jair Bolsonaro em relação à educação, defendendo os estudantes e os professores, o ensino público e a universidade democrática. Essas manifestações do dia 15 de maio promoveram um outro ambiente político no país, animando, unindo e impulsionando a resistência contra o bolsonarismo, de um lado, e do outro lado, aguçando as contradições internas do bloco conservador. Que contradições são essas que foram aguçadas? Em primeiro lugar, a contradição entre a direita histórica, formada pelos meios de comunicação, ou pela maioria dos meios de comunicação, em particular a Rede Globo, os partidos tradicionais da burguesia brasileira, como o DEM, o PSDB, o MDB, parte importante do grande capital financeiro da burguesia brasileira. Esses setores da direita histórica defendem um programa econômico ultraliberal, mas politicamente querem impulsioná-lo preservando e até retornando ao regime da democracia liberal fundado pela Constituição de 88. Esse regime de democracia restrita, mas que vigia até o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff em 2016. A direita histórica foi a líder do golpe de 2016, suspendeu o regime democrático e manipulou o processo eleitoral para garantir que a esquerda, o PT e o presidente Lula estivessem fora do jogo, com a expectativa de ganhar as eleições e reinstitucionalizar a democracia nos marcos daquela democracia liberal falida, oligárquica, colapsada, que estava ali escrita na Constituição de 1988. A direita histórica defendia isso, defende isso, e, portanto, defende os velhos instrumentos oligárquicos da democracia liberal, em particular o predomínio do Congresso sobre o Estado brasileiro, porque é ali no Congresso que essas oligarquias mais se organizam com seus grupos regionais, seus parlamentares. A direita histórica, portanto, defendia essa via política para implantação, defende essa via política para a implantação da agenda ultraliberal. Mas, com essa postura, tem uma contradição séria com a extrema-direita que hoje governa o país, cuja concepção política para o mesmo programa ultraliberal é mudar o regime político da democracia liberal para um outro tipo de regime político de caráter policial, de caráter bonapartista, um regime de força que possa impor a ferro e fogo, se necessário, essa agenda ultraliberal que é do interesse do grande capital financeiro local e internacional. Então, esta contradição entre a direita histórica e a extrema-direita vem se aprofundando. E as manifestações ajudam a aprofundar essa contradição. Uma outra contradição que se aprofunda é dentro da extrema-direita, entre o que defende o próprio presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, além do astrólogo Olavo de Carvalho, e o que propõe os militares. Como vocês sabem,
o governo Bolsonaro e a extrema-direita brasileira têm 3 pilares nesse momento: o clã Bolsonaro, as Forças Armadas e a Lava Jato. Mas há uma divisão entre eles. Repito, Bolsonaro e Olavo de Carvalho defendem um regime bonapartista no qual o presidente da República seja um imperador sobre o conjunto das instituições, o centro do poder seja Bolsonaro, que Bolsonaro, nesse regime de tipo bonapartista, submeta todas as instituições ao seu controle. Os militares e parte da Lava Jato não querem isso. Querem a tutela militar sobre o Estado, incluindo sobre o próprio presidente. Querem que as instituições formais, ainda que no âmbito de um regime policial, predominem sobre o presidente da República, que o presidente da República não tem esse poder imperial. As manifestações também ajudaram a aprofundar essas contradições. Por que ajudaram a aprofundar essas contradições? Porque as manifestações desestabilizam, retiram força de Bolsonaro. Ao retirar força de Bolsonaro, se aguça a discussão sobre o que fazer nesse novo cenário. Parte da oposição conservadora a Bolsonaro começa a especular com saídas do tipo impeachment, tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão, parlamentarismo branco, fazendo com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assuma verdadeiros poderes de primeiro-ministro e assim por diante. A direita histórica se sente fortalecida para buscar um caminho que derrote a extrema-direita e a submeta aos velhos partidos da burguesia. Repito, seja pela via do impeachment, afastando Jair Bolsonaro, que é uma hipótese que começa a ser especulada pela direita histórica e que já vaza para os meios de comunicação, seja através de artimanhas como um parlamentarismo branco, concedendo mais poderes a Rodrigo Maia, ou até construindo um caminho que levasse efetivamente a um regime parlamentarista lá na frente. Se essas são as opções da direita histórica, que percebe uma janela de oportunidade para enfraquecer Bolsonaro e colocá-lo sob o seu controle, colocá-lo sob sua dependência, para obrigar Bolsonaro a negociar com a direita histórica a continuidade de seu governo, se é essa a percepção da direita histórica, na extrema-direita é outra percepção. Bolsonaro tem que decidir entre 2 caminhos. E parece já estar se decidindo por um deles. Quais seriam esses 2 caminhos? Fazer concessões, recuar nos cortes das verbas universitárias, recuar nos cortes à educação de forma geral, buscar esfriar as ruas, buscar repactuar as relações do clã Bolsonaro com os militares, buscar uma reorganização dos acordos internos do bloco conservador entre a extrema-direita e a direita histórica, atenuando as tensões. Essa seria uma saída para Bolsonaro. Mas Bolsonaro está optando por um outro caminho. Dá todos os sinais que opta pelo caminho de radicalizar a polarização. Não é à toa que Bolsonaro fez circular um texto atacando frontalmente o Congresso e responsabilizando o Congresso pela paralisia do regime político. Não é à toa que Bolsonaro e seus seguidores estão convocando uma manifestação para o dia 26 de maio em todo o país, tentando se contrapor às manifestações populares do dia 15 de maio. Bolsonaro, com audácia, joga a carta do enfrentamento. E a carta do enfrentamento traz embutida uma opção golpista. Ou, se quisermos fazer uma comparação histórica, uma opção fujimorista. O que quer dizer fujimorismo? Fujimorismo diz respeito a Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru na última década do século passado. Em 1994, em abril de 1994, Alberto Fujimori, presidente do Peru, fecha o Congresso peruano com apoio das Forças Armadas e intervém no Poder Judiciário. Fujimori decide fechar o Congresso peruano e estabelecer uma ditadura aberta a partir do momento em que não tinha maioria parlamentar para aprovar os acordos econômicos que havia fixado com o Fundo Monetário Internacional.
Fujimori não tinha forças para impor a sua agenda neoliberal através do Congresso peruano. Tampouco tinha forças para, por dentro do parlamento, aprovar medidas repressivas para enfrentar a guerrilha, então muito atuante, seja a guerrilha do Sendero Luminoso, seja do movimento revolucionário Tupac Amaru. Incapaz de ter maioria parlamentar, Fujimori se dirige ao povo, Fujimori se dirige ao povo peruano e tenta criar um clima de extrema tensão, um clima de extrema mobilização dos setores mais conservadores, de alto a baixo da sociedade, e, repito, com o apoio das Forças Armadas, fecha o Congresso, intervém no Poder Judiciário, anuncia a convocação de um Congresso Constituinte para dali a 1 ano e pouco, permitindo um interregno, um espaço de tempo de 15 meses aproximadamente, no qual poderia governar por decreto, sem ter que negociar com o parlamento, sem ter que transitar seus projetos pela via parlamentar. Os governos da região, incluindo o governo de Fernando Henrique Cardoso, de Bill Clinton nos Estados Unidos, o governo mexicano, soltaram ali umas notinhas de protesto contra o autogolpe de Fujimori, mas finalmente terminaram por apoiá-lo quando ele assinou com o tal Congresso Constituinte para 1 ano depois. Apoiaram a quebra da democracia no Peru, apoiaram a ditadura fujimorista, ditadura sobre a qual depois trataram de apagar as pistas desse apoio, apoiaram a ditadura fujimorista porque era o caminho para o Peru, um importante país da América do Sul, e implantar a agenda ultraliberal. É evidente que Bolsonaro, ao insistir na polarização, ao convocar sua base social, ao tentar afrontar abertamente o Congresso, o que ele busca é criar o clima para uma saída de tipo fujimorista, uma saída golpista, o golpe dentro do golpe dentro do golpe. Isso aqui, a situação brasileira está parecendo aquelas bonequinhas russas em que você vai abrindo e tem sempre uma nova bonequinha dentro, não é? Então, essa é a opção pela qual parece optar Jair Bolsonaro. Parece optar por uma saída ainda mais autoritária, uma ruptura aberta com o regime constitucional de 88, que vem apodrecendo progressivamente e que vem sofrendo uma transição paulatina desde 2016 e, evidentemente, acelerada depois da eleição do Bolsonaro e da participação destacada das Forças Armadas no seu governo. Tem mais militares, tem mais oficiais generais, oficiais de alta patente no governo Bolsonaro do que em qualquer outro governo do período do regime militar. É bom que se destaque este elemento. Bolsonaro aposta nesta via. Vai dar certo? Vai ter condições de mobilizar para o dia 26? Os primeiros sinais são de que Bolsonaro está se isolando, que ele não consegue arrastar o conjunto do seu próprio bloco para as manifestações do dia 26 de maio. Setores importantes, até então coligados ao bolsonarismo, até então integrantes do bloco de extrema-direita, como o MBL, deputados, parlamentares do seu próprio partido, olham com muita estranheza a aposta de Bolsonaro, imaginando que fosse mais sensato uma repactuação com a direita histórica e uma repactuação dentro do próprio bolsonarismo. Mas Bolsonaro segue adiante, assustado também, é evidente, com os riscos das investigações sobre seu filho Flávio Bolsonaro e os vínculos da família com o dinheiro clandestino movimentado por Queiroz e com as milícias. Bolsonaro dobra a aposta. Bolsonaro ergue a voz. Bolsonaro busca polarização do país. Bolsonaro tenta se colocar como vivendo uma situação de extremo perigo e chama as forças que o elegeram para ir às ruas. Da sua capacidade de mobilização, resultará um outro cenário político após 26 de maio. Se ele conseguir, o que parece pouco provável, uma mobilização de massas expressiva no dia 26 de maio, a hipótese fujimorista terá crescido e muito. Bolsonaro poderá se sentir forte o suficiente para andar mais passos no sentido de um regime ditatorial aberto. Se as manifestações do dia 26 de maio forem fracas, minguarem, forem inexpressivas, Bolsonaro perde força. E para se salvar, terá que pactuar com a direita histórica
de um lado, e com os militares que contestam o seu tipo de bonapartismo superimperial do outro. Ou correrá o risco real e concreto de vir a sofrer um processo institucional de isolamento e derrubada através do mecanismo do impeachment. Pois vejamos o cenário também do ponto de vista das forças de esquerda. Se para a oposição conservadora e burguesa ao governo Bolsonaro interessa o impeachment, o parlamentarismo branco, caminhar passos no sentido de um regime semipresidencialista ou parlamentarista, de tal maneira que os velhos partidos da direita burguesa retomem as rédeas do Estado, se é esse o interesse da oposição conservadora e burguesa ao governo Jair Bolsonaro, e se, por outro lado, Bolsonaro caminha no rumo de uma alternativa autoritária, joga suas fichas para criar um clima autoritário para uma saída lá Fujimori, para as forças populares não interessa nenhuma dessas duas opções. Nem a da oposição burguesa e conservadora, nem a saída apresentada por Bolsonaro, a saída autoritária que Bolsonaro dá sinais de buscar construir. Para as forças populares, não interessa trocar o personagem e manter o roteiro. Não interessa tirar Bolsonaro para que venha Mourão para implementar com maior eficácia o mesmo programa ultraliberal que vem desesperando e infelicitando o país, que vem retirando direitos e salários da classe trabalhadora. Para as forças populares, não interessa em nada que se estabilize a dominação burguesa. Não interessa em nada que se estabilize um governo conservador trocando-se Bolsonaro por Mourão. Isso seria um grave problema para as forças populares. As forças populares, portanto, não devem, não podem se prestar ao papel de força auxiliar para resolver a crise dentro do bloco conservador. Ir para as ruas, criar um ambiente que torne possível e aceitável a substituição de um presidente eleito por um vice-presidente militar que tenha mais condições, que tenha melhores condições de impor a agenda ultraliberal. Muito menos interessa às forças populares o parlamentarismo branco representado por Rodrigo Maia, cujo resultado seria exatamente o mesmo. Qual seria esse resultado? Retornar às mãos das velhas oligarquias burguesas e seus partidos, retornar às mãos das velhas oligarquias parlamentares dominadas pela direita histórica, retornar a esses grupos as rédeas do Estado. Não, tampouco isso interessa às forças populares. Não interessa o autoritarismo bolsonarista, não interessa o impeachment de Bolsonaro e sua substituição por Mourão, não interessa o parlamentarismo branco, não interessa nenhuma das soluções que as distintas frações das classes dominantes têm a apresentar ao país. E por que não interessa? Por isolacionismo, por birra? Não interessa à esquerda nenhuma dessas opções, porque todas essas opções significam saídas políticas diferentes para o mesmo objetivo, que é implantar o programa ultraliberal, esfacelando direitos e conquistas da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Todas essas frações defendem o mesmo programa antinacional, antipopular e antidemocrático, porque percebam como tanto a solução autoritária de Bolsonaro, quanto o impeachment de Bolsonaro e sua substituição por Mourão, quanto o parlamentarismo branco com Rodrigo Maia, todas essas soluções prescindem do voto popular. Não tem a participação do povo. É uma solução entre as elites, como tantas vezes na história do nosso país. Para as forças populares interessa hoje continuar, aprofundar e ampliar a resistência, em primeiro lugar. Continuar lutando em defesa do ensino público, continuar lutando em defesa da universidade democrática, continuar lutando contra a reforma da Previdência. E com base nessas bandeiras, expandir o máximo possível a capacidade de mobilização. Os próximos desafios já estão convocados. 30 de maio, nova manifestação em defesa da educação e do ensino público, com jornada de lutas convocada
pela União Nacional dos Estudantes e, fundamentalmente, a greve geral do dia 14 de junho, convocada por todas as centrais sindicais. Sucessos, capacidade de mobilização nessas duas datas permitirá às forças populares um outro grau de intervenção na vida do país. Se as forças populares, com base na ampliação da sua capacidade de mobilização, forem capazes de passar da resistência, que é onde nos encontramos, resistindo contra as medidas do governo Bolsonaro, se as forças populares, com base na ampliação da sua capacidade de mobilização, conseguirem passar da resistência para a ofensiva, as forças populares terão condições de apresentar, ainda que seja a médio e longo prazo, uma alternativa independente ao país, uma saída democrática e popular independente, que não pode ter outro objetivo se essas condições forem construídas, se a passagem da resistência para a ofensiva for possível, não pode ser outra perspectiva que não resolver a crise pelo voto popular. Nem Bolsonaro, nem Mourão, diretas já e livres, Lula livre. Diretas presidenciais, com a possibilidade de participação do ex-presidente da República, de tal maneira que o país pudesse democraticamente encontrar uma saída para essa crise. Isso ainda não está na ordem do dia. Como eu falei, é uma perspectiva tática. Qual é a perspectiva tática que interessa às forças populares? Nem Bolsonaro, nem Mourão, direta já, Lula livre. Há forças para lutar por isso imediatamente? Não. Ainda não temos essas forças. Essas forças têm que ser construídas. Como é que elas podem ser construídas? Na luta pelas bandeiras em defesa dos direitos e conquistas da classe trabalhadora, como nos demonstrou a jornada do dia 15 de maio, e oxalá, como também nos demonstre a jornada do dia 30 de maio e a greve geral do dia 14 de junho. No bojo dessas movimentações por bandeiras defensivas que unem de forma ampla o povo, outras campanhas também terão vez e voz, como a campanha pela libertação do ex-presidente Lula, que pouco a pouco, se o povo avança, irá se transformando na bandeira síntese de uma saída democrática para a crise criada pelo governo de extrema-direita. Bolsonaro flerta com um golpe, uma saída autoritária à la Fujimori. A oposição conservadora flerta com outra transição por cima, exclusivamente controlada pelas elites, através do impeachment ou do parlamentarismo branco. Ao povo interessa resistência unitária e frontal contra o programa neoliberal e a construção paulatina de condições que permitam o surgimento de uma alternativa democrática, popular e independente, uma alternativa que rompa com o programa neoliberal e reconduza o país ao fio da história, que leve o país a um governo capaz de fazer as reformas estruturais que desmontem o rentismo e a hegemonia do capital financeiro. Por aqui termino minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, duas mensagens importantes. A primeira delas, sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão assistir as transmissões ao vivo dos nossos programas, quanto pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores do 20 Minutos e dos demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o canal Opera Mundi através do Super Chat. E quando forem se inscrever no canal do Opera Mundi, não se esqueçam de marcar o sininho. Marcando o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que o canal Opera Mundi colocar no ar um novo programa, que pode ser próprio ou de outros produtores. Você vai ser avisado que um novo programa está no ar e isso facilita a sua vida para poder acompanhar informação e jornalismo de qualidade. Segunda mensagem.
peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa, cada vez mais manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. É simples, é rápido, é barata, mas para nós é fundamental para sustentarmos e fortalecermos o Opera Mundi. Queria agradecer quem nos acompanhou na tarde dessa segunda-feira, aqueles que gostaram do programa, que o acharam interessante, por favor, o compartilhem, difundam em suas redes sociais, para que nós possamos ampliar o debate sobre os rumos do país e das forças progressistas. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, horário de Brasília, nos canais do Opera Mundi, no Facebook e no YouTube. Até lá e um grande abraço.